Voltamos, gente! Segundo bloco da primeira aula de Medicina Legal. No primeiro bloco, a gente estava falando aí dos documentos médicos legais, nós já estudamos o relatório, já vimos o parecer e agora estamos vendo o atestado. Olha só, nós terminamos falando que o atestado é uma declaração pura e simples de uma situação médica e suas consequências. A gente diferenciou relatório e atestado. Nós falamos que o relatório é um documento médico legal detalhado, enquanto que o atestado é uma descrição pura, simples de um fato médico. Então o médico só vai descrever no atestado: atesto que a vítima sofreu lesão corporal, atesto o nascimento da criança, um atestado de nascimento, atestado de óbito. E sobre o atestado de óbito é o que eu queria falar com vocês agora. Começando o segundo bloco, vamos falar de atestado de óbito. Gente, nós falamos que o atestado médico é uma declaração pura e simples. Ele vai declarar algo que aconteceu, algo que tenha interesse médico, o nascimento de uma criança, o fato de você estar doente, estar com febre. Declaro para os devidos fins, atesto que a vítima precisa de 2 dias de repouso. Uma declaração de algo simples. Atesto que a vítima está impossibilitada de comparecer ao trabalho. Atesto que houve um nascimento de um bebê. Agora, tem também um atestado de óbito. Você fala, normal o atestado de óbito. Nem sempre. Gente, o atestado de óbito não serve para qualquer tipo de óbito, não. Não é qualquer tipo de óbito que pode ser atestado por meio desse documento médico legal. Todo óbito tem que ser formalizado, tem que haver um documento médico dizendo que houve o óbito. Na maioria das vezes é o atestado. O atestado de óbito vai ser suficiente para declarar a morte, mas nem sempre vai ser por meio de atestado a declaração do óbito. Vamos ver? Olha só, então vamos falar agora de atestado de óbito. Claro, estamos falando de atestado, estamos puxando uma vertente que é o atestado de óbito. O atestado de óbito não pode atestar, olha a redundância, não pode atestar todos os tipos de morte, não. Vamos entender os tipos de morte e a gente vai entender aí, explicar, conhecer quais tipos de morte podem ser declaradas por meio de atestado. A morte natural, o que é a morte natural? A morte natural é a morte comum, é a morte em decorrência de problemas de saúde, por consequência da velhice, por exemplo. É a morte normal. A morte normal, a morte natural, por problema de saúde, por velhice, pode ser declarada por meio de atestado. Ela pode ser formalizada através de um atestado de óbito. Tranquilo. Então, atestado de óbito para morte natural, sim. Pode sim. Morte violenta. Gente, morte violenta não significa que é só homicídio, não. Morte violenta é a morte provocada, oriunda de causas externas. Pode ser um acidente de trânsito, pode ser uma queda, pode ser uma facada, uma pedrada, pode ser envenenamento. Então, a morte violenta, vamos anotar, não pode ser declarada por meio de atestado. Não posso fazer atestado de óbito diante de uma morte violenta. Então, houve acidente de trânsito, o médico pode atestar essa morte? Não. E como é que eu vou declarar? Qual vai ser o documento? O relatório. Por isso que, diante de acidente de trânsito com vítima fatal, diante de qualquer morte violenta, o corpo deve ser levado para ser periciado por um órgão oficial, por um perito oficial, e esse perito vai descrever as reais causas da morte, vai fazer uma investigação profunda através de um relatório. Então, o relatório vai ser o documento médico legal necessário para formalizar a morte violenta. Então, morte violenta deve ser realizada por relatório. Por relatório. O laudo cadavérico. O laudo cadavérico, ele tem a finalidade de examinar mortes violentas. Mas tem um terceiro tipo de morte. Olha só, é a morte suspeita. A morte suspeita é aquela morte que a gente não sabe se foi natural, a gente não sabe se foi violenta. Nós precisamos examinar melhor para saber se a pessoa se engasgou ou se ela morreu envenenada.
se ela se afogou ou ela foi afogada. Nós precisamos analisar melhor as causas da morte. Nós precisamos saber se ela morreu de doença ou ela morreu porque foi envenenada, se a causa foi natural ou se a causa foi violenta. A morte suspeita é aquela morte que a gente não sabe a real causa da morte. Se a gente precisa de um exame mais detalhado, qual é o documento médico legal? Qual é o documento médico legal para realizar um exame detalhado? Relatório. Relatório você já está careca de saber. E olha que começou a estudar medicina legal hoje. Não todos, né? Mas alguns eu acredito que sim. Vamos lá. Então, morte suspeita pode ser realizada por meio de atestado? Não. A morte suspeita também só pode ser formalizada por relatório. Relatório. Pronto. Ok? Então, sobre o atestado, era isso que tínhamos para falar. Cuidado com o atestado de óbito. Atestado de óbito só é possível nos casos de morte natural. Aquela morte em decorrência de doença, uma parada cardíaca, ou velhice, ou doenças em geral. Beleza? Morte violenta ou morte suspeita, aquela que a gente não sabe a causa, nós precisamos investigar melhor. Porque morte violenta pode ser homicídio, pode ser lesão corporal seguida de morte, pode ser suicídio, pode ser acidente. Então a gente tem que investigar melhor. Ok? Vamos seguindo? Vamos seguindo. Próximo slide. Notificação compulsória. É o quarto documento médico legal. As notificações compulsórias, gente, são comunicações compulsórias, ou seja, são comunicações obrigatórias. O médico tem que fazer essas comunicações às autoridades competentes diante de necessidades sociais, sanitárias ou de doenças contagiosas. Então, o médico está lá no hospital. Aí chega lá uma pessoa que foi vítima de perfurações à faca, certo? Ou seja, ou então uma garota de 13 anos grávida. O médico vai fazer o atendimento, mas aquele atendimento tem interesse jurídico. O médico tem a obrigação de informar as autoridades competentes que está acontecendo uma gravidez, que aconteceu uma gravidez de uma menina de 13 anos. O médico vai ter que informar as autoridades competentes que chegou um caso de homicídio lá no hospital, no plantão dele. Então, ele vai ter que fazer uma notificação compulsória. Também é possível notificação compulsória diante de algumas doenças. Então, tem algumas doenças que devem ser obrigatoriamente notificadas às autoridades sanitárias. Tá bom? Para nós aqui, vamos citar exemplo. Gravidez de criança, tem que ter notificação compulsória. Gravidez de criança ou hipóteses de homicídio, letra, menino, homicídio. Eu queria um slide que tivesse aquelas linhas de, como é que chama? Caligrafia. Era para ter umas linhazinhas assim, ó. Vai escrever assim, bola. Aí escreve assim, bola. Ficaria mais legal. Nem assim dá certo. Outra, deixando de brincadeira. Gente, então a notificação compulsória é um documento que o médico comunica às autoridades competentes de uma situação, de um caso que chegou lá no hospital. Tá? Uma criança de 12 anos grávida, um paciente que levou uma facada na testa, né? Enfim, a notificação compulsória é uma comunicação do médico a uma autoridade competente diante de algumas situações. Tá? Existe um rol de doenças que são de notificação compulsória. Não interessa para a gente aqui, beleza? Não interessa. Seguindo, próximo documento médico legal é o depoimento oral. Olha só, o depoimento oral é a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem oralmente a quesitos perante o júri ou em outra audiência. Bom, o que é isso? O depoimento oral. Você está vendo com o Rafael Medeiros, professor Rafael Medeiros, em processo penal, provas no processo penal, e uma das provas é a prova testemunhal.
As testemunhas serão ouvidas lá em juízo, mas não só as testemunhas. Os peritos também podem ser chamados a depor. Sim, então diante de um laudo, você, juiz, você parte em um processo, você está interpretando aquele laudo, mas gerou alguma dúvida. Você fala assim, puxa, o que será que o perito quis dizer aqui? O que é isso que ele quis dizer? Não estou entendendo. Então, o juiz pode convocar o perito para prestar depoimento oral. E isso está previsto lá no Código de Processo Penal. Vamos ver? Código de Processo Penal, artigo 159. O exame de corpo de delito, deixa eu botar aqui e outras perícias serão realizadas por perito oficial. Bom, isso aqui você vai estudar melhor lá no Rafael Medeiros. O que interessa para a gente é o parágrafo 5º, inciso 1. E durante o curso do processo penal, é permitido às partes, quanto à perícia, aqui, requerer a oitiva dos peritos. Então, o ato do perito ir prestar depoimento oral perante o júri, perante o juiz, isso é, pela doutrina da medicina legal, chamada de depoimento oral, um documento médico legal. Tá? Embora não seja um documento realizado pelo médico, pelo perito, mas é considerado um documento médico legal porque ali consta informações de cunho técnico, de cunho médico. Legal, né? Bacana. Vamos seguindo? Temos mais documento médico legal. Prontuário médico. Prontuário médico. É o último documento médico legal. O prontuário médico, olha só, olha a palavra-chave aqui. Olha a palavra-chave. Prontuário médico é todo acervo documental. Vou até colocar de vermelho aqui, É todo acervo documental padronizado, organizado, conciso, referente aos registros dos cuidados médicos prestados ao paciente, constando as ocorrências, intervenções realizadas, os relatórios de enfermagem e etc. O prontuário médico, gente, são todos os documentos relacionados ao atendimento que aquele paciente recebeu no hospital, no posto de saúde. Geralmente tem uma ficha de atendimento preliminar, tem lá os exames, temos lá também, o que mais que o médico faz? O médico faz o receituário. Então, tudo isso faz parte do prontuário médico legal. Então, prontuário médico legal, voltando, para ficar bem claro, é o acervo documental, é todo o acervo documental referente aos registros de cuidados médicos prestados ao paciente. Tá? Então, é o conjunto de acervo, é o acervo documental relacionado a todos os documentos que tiverem relação com o atendimento do paciente no hospital, no posto de saúde, etc. É muito comum você, delegado, requisitar no hospital da Secretaria de Saúde prontuário médico de um paciente. O paciente deu entrada que horas no hospital? Quais foram as suspeitas preliminares? O que foi medicado? Como ele foi medicado? Como ele foi atendido? Então é muito comum nós delegados, vocês delegados, requisitarmos um prontuário médico. Beleza? Gente, olha só, terminamos já o estudo dos documentos médicos legais. Antes de terminarmos o segundo bloco, a gente já concluiu o estudo dos documentos médicos legais e sem mais demora, dá uma respirada aí, conta até 2, porque a gente não pode perder tempo. 1, 2, beleza? Ok? Vamos para o próximo tópico, vamos para o próximo capítulo, vamos para o próximo assunto de medicina legal. Vamos para a tela, vamos lá. Terminamos aí os documentos médicos legais. Tem questões. Gente, vamos resolver umas questõezinhas, bacana. Questões referentes aí aos documentos médicos legais. Olha só, primeira questão, Polícia Civil do Espírito Santo, provinha de 2013. O laudo pericial, então estamos falando agora do laudo pericial, é uma exigência descrita no Código Penal e deve conter a síntese do exame e da discussão do caso. Repetindo, hein? Repetindo, tá estranho isso aqui. Laudo pericial é uma exigência descrita no Código Penal e deve conter a síntese do exame e da discussão do caso.
Com base no que a gente falou hoje, agora, não é possível que você não saiba responder isso aqui. O relatório médico, o laudo pericial é o quê? É um relatório. Você lembra que o relatório ele pode ser o laudo e o auto? Existem dois tipos de relatório, o laudo e o auto. Aqui está falando do laudo. O laudo é um tipo de relatório. Lembra que o relatório é o documento médico legal mais importante e é o documento médico legal mais complexo, o documento médico legal mais detalhado? Olha o que está dizendo aqui na questão. Está dizendo que o laudo pericial deve conter a síntese. Síntese? Resumo? Não. Quem deve conter a síntese é um atestado médico, tá? Mas o relatório, incluindo o laudo e o auto, não traz a síntese, traz o exame detalhado. Então, essa questão aqui está errada, tá? E outra questão aqui, está previsto no Código Penal, o laudo pericial? Não, também não, né? Continuando, próximo, delegado de Polícia Federal. Delegado de Polícia Federal, prova do CESP, em 2013. Caiu medicina legal, cobraram aí esse assunto, documentos médicos legais. Vamos resolver? Olha só, o laudo pericial, de novo o laudo. Gente, eu falei para vocês que o laudo, o auto, ou seja, o relatório é o documento médico legal mais importante. Consequentemente, ele é o mais cobrado, tá? Então, fixem aí essa informação na cabeça de vocês. O relatório é o documento médico legal mais cobrado em provas, é o documento médico legal mais importante. Mais uma questão falando de laudo pericial. Se falou em laudo, você vai entender que estamos falando de relatório. Se falou em laudo, estamos falando de relatório. O laudo pericial, na classificação de documentos médicos legais, se enquadra como atestado? Não, gente, acabei de falar. O laudo pericial, ele é um relatório. Então, ele é um relatório, relatório, anotando aqui com a letra bonita, relatório. Laudo pericial é um relatório. Questão errada também. Questão errada. Legal, né? Fácil. Gente, é fácil. É isso que é cobrado. Não passa disso não. Não passa disso não. É isso. Tá? Se você quiser comprar livro de medicina legal, livrão grosso, fique à vontade. Mas você está estudando para delegado de polícia. Você não está estudando para perito, não. Então, o que cai para delegado de polícia é o básico, é o fundamental, é o mais importante. Tá? Não vá aprofundar demais, porque senão você vai estar gastando o seu HD à toa. A gente tem que filtrar as informações mais importantes. Não estamos estudando aqui para sermos peritos. Tá? Estamos estudando aqui para sermos delegados de polícia. Vamos lá. Próximo assunto, antropologia forense. Antropologia forense. Legal. Próximo tema é a antropologia forense. Pessoal, a antropologia forense é um ramo da medicina legal que tem o objetivo de identificar as pessoas. Saber se aquele cara é o João, saber se aquela mulher é a Maria, saber se aquela ossada é humana, saber se aquela ossada é do sexo masculino, saber se aquela ossada é de uma pessoa idosa, se é de um jovem, se é de uma criança. Olha só, existem várias formas de identificação e nós estamos sendo identificados a todo momento, através da biometria, através do documento de identidade, através da fotografia. Então, é isso que nós iremos estudar. Métodos, meios de identificação, tipos de identificação, enfim, a antropologia forense. Vamos para o slide? Vamos lá. Então, primeira coisa, temos que diferenciar identidade de identificação. São coisas diferentes. Você sabia disso? Não? Pois vai saber agora. Identidade é o conjunto de elementos. É o conjunto de elementos característicos de uma pessoa que individualiza, distinguindo-a das demais. Então, identidade é o que faz de você ser você, só você, que não tenha outra pessoa igual a você. A minha identidade, Bruno Marinho, delegado de polícia, isso só tem eu. Só tem eu, Bruno Marinho, delegado de polícia no estado do Ceará. Isso me identifica, é a minha identidade. Mas aqui estamos falando de conjuntos de características físicas, gente.
Então, nós vamos analisar elementos característicos de uma pessoa que individualiza, distinguindo-as das demais. Nós vamos analisar características físicas, características pessoais, elementos de tatuagem, corte de cabelo, cor da pele, estatura, peso. Tudo isso são elementos que individualizam uma pessoa. Tudo isso faz parte da identidade de alguém. Tá? Então, todos os elementos que tornam aquela pessoa única são elementos de identidade, são elementos que identificam alguém. Até a voz é capaz de identificar uma pessoa. Você consegue identificar sua namorada, seu namorado, através da voz. Se não consegue, deveria conhecer, né? Deveria conseguir. O cheiro, né? É um elemento identificador. Vamos lá. Identidade é isso, é um conjunto de elementos que caracterizam, que identificam uma pessoa. A identificação é diferente. Identificação é o processo técnico e científico empregado para determinar a identidade. Então, olha só, a identidade é o conjunto de características que individualizam uma pessoa. Identificação são os meios, os instrumentos que nós iremos utilizar para conseguir alcançar essa identidade. Então, temos lá um corpo, um cadáver. Nós precisamos saber a identidade daquele corpo. Nós precisamos saber quem é. Nós vamos, então, utilizar dos meios de identificação. Os meios de identificação é o processo. A identificação é o processo para alcançar a identidade. Lembra desse exemplo? Tem um corpo lá no chão, nós precisamos identificá-lo. Não tem documento, não tem nada. Precisamos identificá-lo. Como é que a gente vai fazer isso? Pelos processos de identificação. Acidentes aéreos com corpos carbonizados, precisamos identificar as vítimas. Como? Através dos processos de identificação. Tem vários processos de identificação. DNA, exame de arcadas dentárias. Isso são processos, procedimentos para a gente alcançar a identidade. Vamos seguindo. Então, olha só, é o método, como eu falei, para obter a identidade. Cuidado! Cuidado! Atenção para o reconhecimento. Você fala assim, o reconhecimento é um elemento, é um meio de identificação? Gente, não é. Olha, cuidado, o reconhecimento, por isso que eu coloquei cuidado, o reconhecimento não é um meio de identificação. Por quê? Lembra que no nosso exemplo, aqui no nosso conceito, eu falei que a identificação é um processo técnico e científico. É um processo técnico e científico. Vou até colocar de amarelo aqui, ó. É um processo técnico e científico. O reconhecimento não é um processo técnico. Não é um processo científico. Um processo técnico e científico é aquele que foi testado, é aquele que foi avaliado, é aquele que pode ser reproduzido depois de um tempo e não vai ter falhas. O reconhecimento, ele não é testado, ele não é garantido, ele não pode ser repetido depois de muito tempo, porque ele vai certamente gerar falha, ele não passa a ideia de certeza. O reconhecimento é falho. Imagine aí, você foi assaltado, né? O assaltante fala, olha para o chão, não olha para mim não. Aí depois você é chamado na delegacia para reconhecer o assaltante. Será que você consegue reconhecer com certeza quem foi que lhe assaltou? Depende. Depende do seu estado emocional, depende da circunstância do caso concreto, né? Então, o reconhecimento, ele não é um elemento, não é um meio de identificação, porque ele não é um processo técnico. Muito pelo contrário. Olha só, ele é um procedimento científico não, subjetivo, ele é pessoal, ele é sensível às variações de memória. Gente, para você reconhecer um bandido no mesmo dia do assalto, isso é mais fácil. Agora, você reconhecer o bandido depois de 3 meses é muito mais difícil. Eu acabei de entrar aqui nos estúdios do Universo Júris, eu passei por um porteiro lá embaixo na portaria, quando eu vim entrando no prédio, e se me perguntar como ele é, eu não sei. Eu não consigo reconhecer o porteiro que me atendeu lá na portaria aqui do Universo Júris. Por quê?
Porque o reconhecimento é falho, ele é subjetivo, ele é sujeito às variações de memória, de humor, de ânimo. Beleza? Eu entrei atrasado aqui correndo, né? Falei boa noite, peguei e entrei, né? Não lembro do rosto dele, mas eu olhei, eu cumprimentei, eu falei com o cara. Imagina você sendo vítima de um assalto, um bandido que mandou você olhar para o chão. Você vai conseguir reconhecer? É bem difícil, né? Então, cuidado, o reconhecimento não é um método de identificação razoável. Como nós falamos, ele é um método falho. Não tem total credibilidade para condenar alguém. A gente sempre vê na TV, né? A pessoa foi condenada porque a vítima reconheceu. E aí a gente tem a ideia de que o reconhecimento, ele é a maior prova de todas. A vítima reconheceu, então pronto. Mas como a gente está vendo, o reconhecimento não é suscetível para condenar alguém justamente por esses argumentos que nós estamos apresentando aqui. Legal? Bacana. Seguindo, vamos lá. Características da identificação. Então vamos ver as características do procedimento, do processo realizado para identificar uma pessoa. Tá? Processo técnico, processo científico, ele tem algumas características. Primeira característica, ele é imutável, ou seja, você pode, a impressão digital, olha, você colher uma impressão digital hoje, minha, e colher uma impressão digital minha daqui a um mês, né? Você pode utilizar o mesmo processo técnico, né? O mesmo procedimento de colheita dessa impressão digital e não vai haver alteração no conteúdo. Não vai sofrer alteração a minha impressão digital, né? Ela é imutável. Também a segunda característica, ela é perene, né? Ou seja, ela não se altera, ela não se desgasta com o decorrer do tempo. Unicidade, individualidade. Cada pessoa tem as suas próprias características físicas, biológicas, DNA individual de cada um, a identificação através da biometria, das impressões digitais, ela é única para cada pessoa. Então, esses processos de identificação, eles são baseados na individualidade. Não vai existir dois DNAs iguais, não vão existir duas impressões digitais iguais. Também, praticabilidade. É um método prático, é fácil de extrair impressões digitais, é fácil realizar alguns métodos de identificação. Continuando, classificabilidade. Classificabilidade, nós podemos classificar. Eu estou direcionando mais o nosso estudo aqui para a identificação através das impressões digitais. Tá? Essas características são bem próprias da identificação por impressão digital, que é o tipo de identificação mais cobrada em provas para delegado de polícia. Tá? Então, essas características elas se aplicam 100% às impressões digitais, mas outras formas de identificação também se aplicam, também podem aplicar essas mesmas características. Continuando, classificabilidade, as impressões digitais podem ser classificadas. E então, vamos seguindo para os tipos de identificação, para os métodos de identificação, que a gente pode dividir em dois grupos. A identificação médico-legal e a identificação judiciária. Qual é a diferença? Qual é a diferença da identificação médico-legal para a identificação judiciária? Pessoal, a identificação médico-legal, ela é baseada em conhecimentos médicos, em conhecimentos científicos. Essa é a identificação médico-legal. Já a identificação judiciária, ela é baseada em outros elementos. Nós vamos estudar, vamos começar a ver a distinção e os tipos de identificação médico-legal e de identificação judiciária no próximo bloco, no terceiro bloco, penúltimo bloco. Não vou começar agora, temos um minutinho para encerrar o bloco. Vamos deixar para o próximo segmento. Mais uma água, vamos no banheiro, vamos dar uma relaxada e daqui a pouco a gente volta.